Sejam bem-vindos a mais um programa Sorrindo Mais e Melhor. O assunto de hoje vai interessar para as mamães aí que estão com bebezinhos pequenos, né? E para as mamães que têm os bebezinhos nem tão pequenos assim, né? E para as que pretendem ser mamães também. É um assunto bem legal, bem interessante. Nós vamos falar sobre aleitamento materno e sobre o uso de chupeta, mamadeira, né? Do desenvolvimento facial do bebê, tá? Para falar sobre isso, eu chamei uma pessoa que entende muito do assunto, que é a doutora Karina Zequim, que ela está aqui do meu lado, e eu vou pedir para ela se apresentar para vocês, falar um pouquinho a respeito do trabalho dela, né, doutora? Por favor. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre o assunto que eu mais gosto, dizer que vocês estão fazendo um trabalho ótimo de serviço de prestação à comunidade, levando informação a realmente quem precisa. Eu sou estomatologista e patologista, sou formada pela Unicamp, tenho mestrado, doutorado, 2 pós-doutorados, um inclusive em bioquímica. Caramba, meu Deus do céu! E sou especialista em odontopediatria. Trabalho tanto numa clínica em Barão Geraldo, uma clínica multidisciplinar chamada Hope, e também trabalho no Hospital Sobrapar, onde eu sou a responsável pelo atendimento odontológico infantil dos pacientes do hospital. Que, aliás, por sinal, é um outro assunto que qualquer dia eu te pego para falar, né? Com que é o certeza. pessoal que tem os probleminhas de lábio leporino, né? Dessas alterações. Nós ainda vamos falar sobre isso. Bom, mas hoje o assunto é a chupeta, essas coisas. Bom, gente, então vou passar. Nós fizemos uma apresentaçãozinha, né? Pra gente ir passando para vocês, para delinear o assunto. Então, primeira coisa, doutora Karina, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de aleitamento materno, né? E como que ele influencia o desenvolvimento da face. Porque a gente fala muito sobre nutrição, né? Exatamente. Mas tem também essa questão de desenvolvimento facial, que eu gostaria que você desenvolvesse. Além de toda essa parte nutricional, de defesa, de criação de vínculo com a mãe e o bebê, o aleitamento materno, ele é a primeira ginástica, o primeiro pilates que o bebê vai fazer. Então, desde que seja possível, que seja realizado o aleitamento materno, que aquela mãe tenha condição de fazer, nós estimulamos ao máximo, porque o movimento que o bebê faz para retirar o leite da mãe e engolir, então esse movimento de ordenha que o bebê manda a mandíbula, que é esse osso de baixo, para frente, pressiona e traz o leite da mãe e faz a deglutição, ele vai fazendo um exercício na musculatura, então ele vai fortalecer as bochechas, a língua, o lábio, e sendo feita correta a amamentação, o aleitamento, a pega do bebê, você vai desenvolver a musculatura de uma maneira correta, e para você desenvolver osso de uma maneira correta, você precisa desenvolver músculo. E tanto que se você fica por um tempo engessado, você não usa a musculatura, tem uma atrofia do músculo e o osso não se desenvolve, ou ele sofre as consequências dessa parada. Se a criança está fazendo o movimento correto, é uma ginástica que ela está fazendo. Então, a primeira ginástica do bebezinho é justamente essa. Sugando o leite da mãe, o bebê consegue fortalecer a musculatura, e isso vai melhorar o crescimento, vai favorecer todo o crescimento ósseo, então da face como um todo, de todos os terços da face. Isso facilita a respiração do bebê. O bebê que respira melhor, ele dorme melhor. O cognitivo do bebê se desenvolve melhor, então a atenção do bebê, se ele dorme melhor, a mamãe também dorme melhor. Ai, com certeza. Então ele engole melhor, a fala do bebê vai se desenvolver corretamente, desde que a musculatura e a parte esquelética estejam bem desenvolvidas. Então, além de todos aqueles benefícios nutricionais, de imunidade, tudo aquilo que o leite traz, também existe uma parte funcional que é essencial para o bebê. Bacana, bacana, gente, lembrar disso daí, porque quando a gente pensa em aleitamento, às vezes a gente esquece que tem essa parte odontológica também, né? Olha, agora vamos passar para a nossa outra imagem. Aqui, nem todo mundo amamenta, a gente sabe que acaba tendo casos, né, em que a mãe desiste e tal. E aqui está uma situação, né, em que de repente por algum motivo não vai amamentar. O que a gente pode fazer em substituição à amamentação materna? Lógico que a gente sabe que não tem nada melhor, sim, mas vamos dizer, num caso que realmente não existe essa possibilidade por algum motivo, como que vocês costumam substituir? O que vocês costumam preconizar, né, nesse caso? Tem várias mães que querem amamentar e por motivos diversos não conseguem fazê-lo. E não é por isso que ela vai deixar de ser menos mãe, que é a primeira coisa que a gente trabalha em consultório, que elas sofrem muito por isso, principalmente as que querem muito. Nós não indicamos mamadeira.
né? Então, não só a odontologia, mas como outras áreas também, nós não preconizamos a mamadeira. Então, logo de imediato, principalmente os bancos de leite, eles não... Por que a gente não estimula a mamadeira? Além da deglutição ser facilitada pela mamadeira, a criança não vai exercer toda essa parte de musculatura que nós mencionamos anteriormente. Bebê recém-nascido, por exemplo, bebê que está em UTI, como esse da foto, esses bebês não têm força e eles não podem gastar calorias sugando a mãe. Então é ofertado leite para essas crianças em copinho, e esse copinho não tem nada de específico. O aleitamento em copo, ele é mostrado e favorecido assim em bancos de leite, é um copinho americano, um copinho de café. Só que tem todo um posicionamento correto do bebê, e a pessoa que for oferecer o leite no copo para o bebê, ela precisa ser treinada, para não ter risco de engasgo, de não deixar cair muito leite no bebê, não aspirar o leite. Fora o aleitamento no copinho, existem outras alternativas ainda, que são a mamadeira de colher. Deixa eu passar para outra imagem, que de repente... Isso. Aqui então nós temos os copinhos, tem a mamadeira no colher, mamadeira com colher. A mamadeira com colher é uma opção também para as mães, porque na mamadeira com colher, ela é mamadeira também, né? Mas ela não tem o bico e a criança vai sorver o leite, ela vai lamber igual um gatinho lambe o leite. Ela não vai sugar o leite igual na mamadeira. Então a sucção correta tem que ser feita no peito da mãe. Se ela não tem essa opção, ela vai fazer na mamadeira de colher, sorvendo o leite. É a imagem, a extrema direita inferior. Eu vou passar para a próxima tela, que eu acho que tem uma imagem mais bacana. Essa imagem inicial são várias alternativas à mamadeira, né? São copos diversos, 360, né? Tem muitas modalidades assim de copinho, para tentar não entrar na mamadeira. E aí, olha, aqui nessa outra imagem a gente já vê de novo o aleitamento com o copinho, né? E a mamadeira que você estava explicando, de colher. Isso. Muito legal, nunca tinha visto essa mamadeira de colher. A gente usa bastante no hospital. Muito principalmente para os bebês não terem gasto calórico. Então, para eles não se cansarem mamando. Entendi. Então, a gente entra muito como uma opção e ela é bem aceita, principalmente nos pequenos. As mães aceitam bem, mas existem situações, inclusive, que eu vivi como mãe, em que às vezes a pessoa que vai oferecer o leite para o bebê não se sente confortável com outras medidas, prefere a mamadeira convencional. Então, se for o caso de precisar da mamadeira convencional, a gente procura, assim, existem várias modalidades de mamadeira, algumas com umas válvulas dentro que impedem a formação de bolhas de ar para o bebê não ter cólica. Vários modelos que são ortodônticos, que o pessoal fala, na verdade não são ortodônticos, mas modelos mais adaptados e com bico pequeno, com furo bem pequeno. Então tem vários modelos e às vezes a gente fala para o pai, olha, vai usar esse, então se você for usar mamadeira para o pai e para a mãe, procurar esse tipo de bico. Mas às vezes o bebê não aceita, Carla. Então a vida real... a teoria é uma, a prática às vezes não é exatamente aquela, e né? às vezes você não consegue, a criança não aceita. Tem bebê que aceita uma mamadeira super bem, comum a todas as outras, mas tem bebê que não vai querer aquela mamadeira. Então a gente tem que ajudar acolhendo esses pais, e a mamadeira em si, ela causa até menos prejuízo do que o que a gente vai falar depois que é chupeta, porque a mamadeira é para o bebê tomar aquele leite e largar a mamadeira. Acabou. Não é para criar um vínculo emocional, não ter um apego à mamadeira. Se os pais perceberem que está tendo esse apego à mamadeira, precisa trocar para o copo. Bebês pequenos têm vários tipos de copinhos de transição, aqueles copos de transição, que são os copos com bico duro. Eles já conseguem segurar, vem com umas alças nas laterais, o bebezinho com 3, 4 meses já consegue segurar junto com o responsável, e ele vai conseguindo, ele aprende bem rápido a sugar desse tipo de copo. Certo. Eu já achava, tem muita gente que fala assim, nossa, tem que fazer um furo grande, porque assim já mama logo. Furo pequenininho, né, na mamadeira. Furo pequeno, porque se fica fácil, a criança, ela não faz justamente aquela primeira parte que a gente falou, ela não faz essa musculatura. Então ela vai ter risco de ser respiradora bucal, ter mordida aberta, uma série de criação de outros hábitos. Uma das coisas que eu esqueci de mencionar, o aleitamento materno. No aleitamento, o bebê, ele tem uma necessidade inata de sucção. Então, o bebê precisa sugar. E essa necessidade, ela cessa entre 9 meses e 1 ano de idade. O bebê que tem o aleitamento materno, ele cessa essa necessidade de sucção que ele tem na mãe. Ele se sacia na mãe.
o bebê que recebe mamadeira ou tipo de aleitamento, ele não tem como suprir essa necessidade de sucção. Aí eles entram precisando de alguma coisa para sugar. Então pega paninho, pega chupeta, fica com apego à mamadeira. Então a gente precisa orientar esses pais para ver de que forma naquela família eu consigo ajudar para a gente não ter prejuízos na parte orofacial. Joia. Deixa eu passar a próxima imagem aqui. Peraí, primeiro vai passar. Bom. Aqui você estava falando das mamadeiras, né? Olha como tem mamadeira diferente no mercado. A mãe chega na prateleira da farmácia, da loja de bebê, do supermercado, e fala, e agora, né? E agora? O que eu compro? E aí, a outra imagem que você me enviou, olha, que essa daí mostrando, bem legal, né? Como escolher, tentar uma coisa mais ou menos nessa linha, né? O que a gente tem que pensar é assim, a posição da língua no céu da boca da criança, do bebê. Então, ali na primeira mostrando o seio da mãe, né, o mamilo, como que a criança engole. Aqui a mamadeira, você vê daquele tipo de bico, como ele já está atrapalhando. Olha a língua como está toda mal amassada. Posicionada, né? Isso. E aqui um outro tipo de bico que é um pouco mais próximo do seio materno. Então, tentar esses bicos ditos ortodônticos são os que tentam imitar um pouco mais, reproduzir um pouquinho mais do seio materno. Bom, gente, o papo tá ótimo. Eu acho que tá dando para entender um pouquinho mais aí a respeito do assunto. Os pais e mães não apavorem, que vocês viram que a doutora Karina falou, a gente sabe que a gente está dando assim, uma delimitação do que é ideal, nem sempre a gente consegue isso na prática, mas é bacana saber o que é o mais adequado para tentar chegar ao máximo próximo disso, né? E agora nós vamos dar uma pausa para chamar os apoiadores culturais. Daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais a respeito desse assunto todo da mamadeira, chupeta, tudo mais. Tá joia? Só um pouquinho que a gente já tá de volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Sorrindo Mais e Melhor. A nossa entrevistada é a doutora Karina Zequim, que está conversando com a gente a respeito de aleitamento materno, do uso de chupetas, mamadeiras e afins. Bom, doutora Karina, vamos continuar a nossa conversa, né? Bom, vamos passar aí a outra imagem. O que nós temos aqui? Ah, não, voltei um pouquinho. Vamos lá, próxima. Até aqui. Isso aí são aqueles copinhos, né? Isso, são aqueles copos, algumas opções que a gente tem a mamadeira, né? Então tem ali no primeiro quadrado à esquerda, assim, são alguns copos de transição, que são esses copinhos duros, alguns têm a alça, como eu tinha mencionado, outros não. Que é aquele lá de cima, né? Isso, aquele lá em cima é um copo 360, que é o copo que pode virar, não vai respingar pela casa, então os pais ficam felizes que pode deitar no sofá e tomar. Ah, que legal! Que não suja, isso. E aqui são os copos mesmo, para oferecer o leite para o bebê no copo. Então não precisa ser nenhum copo sofisticado, aqui está colorido para ilustrar, mas é aquele copo convencional, copinho americano, pequeno mesmo, um copinho de vidro, uma canequinha, daquelas canequinhas de ágata, de café, que o pessoal de Minas usa bastante. Quando é bem bebezinho, aquele copinho de pinga, né? Só que evaporar, não é para pôr aguardente dentro, isso, né? Por leite. Não é para fazer o bebê dormir. Porque muitas mães também, uma coisa que é interessante, várias mães elas têm a produção de leite e por N motivos também, elas não podem amamentar, ou problemas do bebê ou não. Então elas podem fazer a ordenha do leite, a retirada do leite delas, tem como estocar leite, como congelar leite, e tira o leite e oferece o leite para o bebê dessa maneira, nessas outras formas. Então não é porque a criança o bebê não está sendo amamentado pela mãe que ele necessariamente não vai receber o leite da mãe. Sim, pode ser um aleitamento materno por outras vias, né? Sim. Joia. Agora vamos passar para próxima. Ah, tá. Explicar o que é essa história de fase oral, né? Que fala, a criança tem que colocar a coisa dentro da boca, tal. Você já deu uma prévia, né, no primeiro bloco, que você já falou alguma coisa, mas gostaria de aprofundar um pouquinho mais. Os bebês, em média, até os 2 anos de idade, eles vão conhecer o mundo através da boca. Então, essa fase oral, ela contempla diversos aspectos do desenvolvimento do bebê. Ela tem que ser vivida, estimulada, a gente não pode negar que a criança faça o uso dessa fase, né? Mas ela vai colocar tudo na boca. Então ela vai colocar a chave do carro, ela vai colocar a moeda, ela vai colocar o controle remoto. Então quando você tem um primeiro bebê, você ainda consegue controlar um pouco mais o ambiente da casa e ter quando aquele você tem um só, bebê. né?
Quando já está do segundo para frente, as coisas desandam um pouco. Então, aí que tem a importância de ter brinquedos e acessórios do bebê específicos para a idade até os 2 anos. Tanto que são aqueles brinquedos maiores, com peças grandes. Não pode ter pecinha pequena, porque o bebê ou ele vai engolir ou ele vai colocar no nariz. Então, tem uma série de riscos por conta disso. E essa fase oral é uma fase que o bebê vai levar... Ele começa mais ou menos por 3, 4 meses de vida, o bebê começa a pôr a mão na boca. Aí começa a babar um pouco, aí todo mundo, é o dente que está nascendo. Alguns realmente são, mas não necessariamente, né? Tem outros sintomas relacionados à erupção dos dentes. Mas o bebê, ele vai levar tudo à boca mesmo. E como a gente tinha mencionado, os bebês que têm o aleitamento materno, eles vão suprir essa necessidade de sucção. Então, ele vai se saciar na mãe. Quando eles não têm essa proposta, eles vão encontrar outros métodos, outros meios de colocar alguma coisa na boca. E se uma chupeta é oferecida ao bebê, ou ele tem o dedinho, ele vai colocar na boca. E aquilo vai gerar conforto para o bebê. E é aí que a gente entra com um problema, que é o hábito de sucção não nutritiva, quando o bebê começa a fazer uso de chupar dedo, usar chupeta, chupar paninho, esses paninhos que muitas vezes nunca são trocados. Então, o bebê acaba usando o que ele tem ali e se apega com um vínculo emocional mesmo e faz um hábito de sucção não nutritiva que é prejudicial ao desenvolvimento muscular e esquelético do bebê. Certo. Quer dizer que existe uma fase em que a criança vai colocar coisas na boca, não tem como evitar. E é importante para o desenvolvimento, como um todo, em outras áreas, em outros aspectos. Mas essa fase vai durar menos se a criança tiver o aleitamento materno adequado. Não necessariamente dura menos, viu, Carla? Mas ela não vai buscar outras ferramentas se ela for suprida essa necessidade. Enquanto ela está mamando no peito, ela não vai procurar outras coisas. Ela geralmente não vai procurar uma chupeta. Ela vai conhecer o mundo pela boca. Então, se você der um brinquedo, uma boneca, um quadradinho, um bloquinho, o bebê vai pôr na boca, porque é uma forma dele conhecer. É nessa fase também que a criança vai começar a alimentação. Então, aí também, na hora que começa a introdução alimentar, o bebê vai pegar, vai sentir a textura, tanto com as mãozinhas quanto com a boca. E aí que o bebê vai começando a se alimentar, a levar o alimento à boca. Então, a gente não nega essa fase. Mas só tem que ficar de olho com cuidados, assim, o que o bebê tem em mãos que ele possa colocar na boca. Mas bacana, eu nunca tinha pensado nisso, que essa fase oral tem a ver com a necessidade que a gente tem de se alimentar e de experimentar os alimentos, né? Muito bacana. Bom, vamos ver agora o que a gente tem. Aqui são alguns hábitos não nutritivos, que você falou, né? Não nutritivos. Que é a chupeta, dedo, que é um horror, né? Roendo unha. Isso. Bom. Aqui, as chupetas, né? A gente sabe que não é legal, nada disso, hábitos de sucção não nutritivos não são legais, né? Mas vamos dizer que não teve jeito, a criança pegou chupeta, ou o pai e a mãe ficaram exaustos, como aconteceu comigo, chegou uma hora, a minha irmã falou assim, ô Carla, menina, não para de chorar, põe uma chupeta. Eu falei, eu não tenho chupeta. Ela falou assim, como assim você não tem chupeta, né? Eu falei, eu não comprei chupeta é desnecessário, né? Ela falou assim, então aguenta ele chorando. Aí e o moleque gritava e chacoalhava, eu não sabia mais o que fazer. Ela falou assim, eu vou comprar uma chupeta. Eu falei, vai, pelo amor de Deus. Ela trouxe a chupeta, parecia uma rolha de choro, né? Tipo, tum. Aí a criança acalmou, né? Então, tipo, chega uma hora que às vezes a gente se rende. Mas, né, se puder não usar, melhor. Mas se tiver que usar, o que a gente pode procurar de menos ruim, né? A história da chupeta é muito interessante, porque eu fiz, não sei se você chegou a ter oportunidade de ver o vídeo que eu fiz. Não vi, Karina, ainda. Esse vídeo viralizou o mundo, mas vou olhar. Ele viralizou o mundo. Em todos os países você vê que é um problema global, é uma falta de conhecimento global mesmo. Eu fiz um vídeo bem curtinho mostrando 2 modelinhos de boca de criança, um sem chupeta, outro com chupeta. E só escrevi embaixo, resultado do uso prolongado e indiscriminado da chupeta. Aí eu tiro a chupeta e comparo, e mostro ali, porque quando a mãe chega no consultório eu falo, precisa, porque tá abrindo a mordida, precisa tirar a chupeta. Ela não entende, porque o bebê é tão lindo, o filho é tão lindo, que ela não consegue ver que tá errado. Então eu fiz aquilo lá e realmente teve um resultado muito bom. O que a gente não recomenda? Então, é assim, a criança, ela não pode ficar andando pelo shopping, uma criança de 4 anos, andando pelo shopping com a chupeta na boca. Ela não pode ficar falando com uma chupeta na boca. Então, são crianças maiores que não têm que estar com a chupeta. Então, o que a odontopediatria recomenda, inclusive a Associação Brasileira de Odontopediatria? Se vai fazer uso da chupeta,
que faça o uso... Nossa, em alguns momentos, assim, isso, em esporádico, vamos dizer. Que ele seja um uso racional da chupeta. Tinha fugido a palavra. O uso racional da chupeta. O que significa isso? Para o bebê pegar no sono, para aquele momento que tomou a vacina, o bebê está muito inquieto, no momento de angústia de uma separação, algum fator que o bebê não tenha como passar sozinho por esse momento. Então você oferece a chupeta. Só que a chupeta, assim, uma vez para dormir, por exemplo, o bebê usou a chupeta, pegou no sono, os pais vão tirar a chupeta do berço. Não pode deixar a chupeta no berço. O bebê vai sair do berço, que ele está acordadinho lá de manhã, tira a chupeta, não deixa ele sair com a chupeta na boca. Se você acostuma o bebê desde pequenininho, que a chupeta é só para pegar no sono, então vai fazer uma viagem longa, põe que daí o nenê dorme no carro. Nesses momentos, e agora? Tá desperto, tá brincando, tá andando, tá passeando, não é para ficar com a chupeta na boca. O uso contínuo da chupeta, ele vai fazer exatamente o que a gente estava falando sobre a ginástica, só que é uma ginástica ruim. Você vai fazer o posicionamento da chupeta dentro da boca, você vai fazer uma ginástica, vai ser uma musculação da boca de uma maneira ruim. Então, toda a parte muscular e esquelética vai se desenvolver de uma maneira ruim. Então, aí o bebê vai ter prejuízo no desenvolvimento ósseo, a mordida vai ficar aberta, dos dentinhos da frente. E quando a mordida fica aberta, ele respira pela boca. Se ele tem a respiração bucal, ele não dorme bem, ele não se desenvolve bem. Então, uma série de prejuízos que você tem não é só a parte estética. A deglutição fica prejudicada, a fala. O bebê vai falar, ele vai fazer interposição da língua. Então, prejudica a elaboração dos fonemas. Então, tem uma série de prejuízos. Então, o que a gente fala? Vai fazer uso da chupeta? Não sou eu que vou dizer não faça, né? Falo isso para os pais no consultório. Mas faça de uma maneira racional. Então, usando só para dormir em alguns momentos e dê preferência. Remova a chupeta com 1 ano de idade. O pessoal fala assim, não, tem que tirar até os 4. Imagina, com 4 anos já teve um bom prejuízo. Ah, então tira até os 2. O problema é que eu vejo, assim... Também falando como profissional e como mãe. Com 2 anos de idade, a criança já tem muita consciência do ser humano que ela é. Já tem muita opinião, né? Ela tem muita opinião, muita personalidade. E aí, para você tirar aquilo que você deu para a criança, você criou um hábito nela, que ela não tinha. E aí, você remover aquilo é muito mais difícil. Então, com 1 ano de idade, eu acho que já está no limite, porque a gente passou aquela fase que precisa desse aconchego. Isso, né, lembra que eu falei que entre 9 meses e 1 ano ele tem essa necessidade de sucção inata? Então você já passou por aquela fase, a criança ainda é menorzinha, você some com a chupeta. Então assim, aí tem isso é vai chorar um pouquinho no começo, isso, né? Mas é igual desfraldar, então assim, é uma etapa de crescimento. Tem vários tipos de chupeta. O que a gente diz é o seguinte, que não tem argola, que nem tem ali na foto, está mostrando, porque na argola amarra o paninho e a criança vai ter aquilo o tempo inteiro, ela vai pegando a chupeta, não tenha uma coleção de chupetas, 2 no máximo, sabe? Não tenha uma chupeta em cada cômodo da casa, não cresça a chupeta junto com a criança, isso é outra coisa super importante, porque existem vários tamanhos de chupeta, igual o tamanho de sapato. Então, para recém-nascido, quando a mãe vai comprar a chupeta, tem lá na caixinha falando qual é a idade recomendada. A primeira que começar, ela tem que ficar sempre com aquela, porque daí ela vai crescer e aquela chupeta não vai ser mais agradável na boca, então ela acaba soltando sozinha. Isso ajuda bastante quando as mães têm esse tipo de orientação no começo. Então, não cresce a criança junto com o crescimento da chupeta. Não vai dar uma chupeta grande porque a criança está grande, continua com a chupeta pequena. E aí tem algumas alternativas, algumas propostas. Então ali tem aquela chupeta que está em verde ali em cima, tá vendo, ó, do meio? Uhum. Essa chupeta é um absurdo, eles usam muito na Europa, que você coloca o seu dedo ali dentro da boca da criança, assim, e já coloca a chupeta. Olha o tamanho, a altura daquela chupeta. Veja ali na figura de baixo, Carla, olha o tamanho o espaço que a chupeta, grande. O bico da chupeta ocupa dentro da boca da criança. Então, quer dizer, o ideal é que ela seja mais fina e mais flexível possível. Isso. E não crescer a chupeta. E fazer o uso racional desse tempo que a gente falou. Então, para algumas indicações, pegou no sono, não deixa a criança acordada brincando, usando chupeta. Tá, joia. Gente, eu acho que deu para entender bem. Então, ideal é não dar chupeta.
Mas se não tiver jeito, você se rendeu, né? Não suportou, fez como eu. Então, tente usar a menor chupeta possível, mais macia, né? A mais fininha, e tira o quanto antes. E, como ela disse, uso racional, o mínimo de tempo, né? O mínimo de tempo de uso, né? Assim, diário, assim como o mínimo de tempo de uso nos anos que se passam, ok? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do programa. Um abração para vocês e até o nosso próximo Sorrindo Mais e Melhor.